Vou ler agora mais um trecho do livro Somos Todos Teólogos, do autor R.C. Sproul, uma introdução à teologia sistemática. Capítulo 33. O Paracleto. Um assunto central em um dos discursos de Jesus é o ódio. Estamos acostumados com a centralidade do amor no ensino de Jesus, mas no discurso do cenáculo, Jesus falou sobre o ódio que o mundo tem para com ele. Por causa desse ódio, Jesus foi zeloso em alertar seus discípulos quanto ao que deveriam esperar do mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. João, do capítulo 15, versículo 18 ao 19. Anteriormente, neste discurso, Jesus havia feito a seus discípulos uma promessa de assistência divina em meio à perseguição e a todas as provações da vida cristã. O Consolador, ou Paracleto, a quem ele enviaria para estar com seus discípulos em meio a um mundo hostil. Outro. Cristo apresentou o Paracleto desta maneira: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Paracleto, a fim de que esteja para sempre convosco. João, capítulo 14, versículo 16. ênfase acrescentada. Observe que o Espírito Santo é apresentado como outro Paracleto. Obviamente, para haver outro Paracleto, tinha de haver pelo menos um Paracleto anterior. Portanto, a palavra grega Parakletos, ou Paracleto, se refere em primeira instância não ao Espírito Santo, e sim ao próprio Jesus. No Novo Testamento, Jesus é revelado como o Paracleto, e o Espírito Santo é o segundo Paracleto, o outro Paracleto, ao lado de Jesus. Há um grande significado nisto, não somente no que se relaciona a Jesus, mas também no que se relaciona à pessoa e à obra do Espírito Santo. Em seu discurso, Jesus disse: Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas, agora, não somente têm eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que,
quando a hora chegar, vós recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. João capítulo 15, do versículo 24 e o capítulo 16, versículo 4. Outro Consolador. O conceito deste discurso de Jesus sobre o envio do Consolador, o Espírito Santo, é ódio e perseguição antecipados. Historicamente, o ministério do Espírito Santo tem sido associado a consolo, e damos-lhe o título de Consolador. Este é um aspecto em que ignoramos algo significativo sobre o ministério do Espírito. O filósofo Friedrich Nietzsche, do século XIX, foi muito crítico do impacto do cristianismo na civilização ocidental. Ele declarou que Deus estava morto, havendo morrido de piedade. Nietzsche detestava o que considerava ser a ética de fraqueza propagada pela Igreja cristã na Europa Ocidental, com sua ênfase em humildade, paciência e bondade. Ele disse que a humanidade autêntica se acha apenas no super-homem, que expressa a vontade de poder. Uma pessoa autêntica, segundo Nietzsche, é alguém que, em última análise, é um vencedor. Ele reivindicou uma ética de força e machismo. Adolf Hitler distribuiu exemplares de livros de Nietzsche como presente de Natal para seus seguidores antes de subir ao poder na Alemanha. Assim como Nietzsche entendeu erroneamente a ética cristã, assim também nossa cultura tem compreendido muito mal a referência de Jesus ao Espírito Santo como outro Paracleto, outro Consolador. Quando pensamos em alguém que traz consolo, temos em mente alguém que nos auxilia em meio ao sofrimento, alguém que enxuga as lágrimas de nossos olhos e dá consolação quando estamos abatidos. Mas isso não é o que Jesus tinha em mente. É claro que o Novo Testamento ensina realmente que Deus traz consolação ao seu povo. De fato, o nascimento de Cristo foi anunciado como a aparição da consolação de Israel. Portanto, não tenciono sugerir que o Espírito Santo não nos socorre em nosso sofrimento e aflição. Ele é realmente aquele que nos dá paz que excede todo o entendimento. Mas essa não é a ideia que Jesus abordou nesta passagem. A palavra Paracletos vem da cultura grega. O prefixo para significa ao lado de, ideia que achamos em palavras como paraeclesiástico, paralegal ou paramédico. Observamos antes como alguém ou algo que é para está ao lado de outra coisa. A raiz da palavra paracletos vem do verbo kaleo, que significa chamar. Portanto, paracletos significa literalmente alguém que é chamado para ficar ao lado de outra pessoa. Na cultura grega, um paracleto era um advogado familiar que vinha para defender membros da família acusados de um delito. O paracleto era o defensor, o fortalecedor, que assistia pessoas em tempos de problema. Outro advogado.
João usou a mesma palavra grega, parakletos, em sua primeira epístola, mas grande parte das versões bíblicas não a traduzem por consolador ou ajudador. Traduzem por advogado. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado, Parakletos, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É por isso que dizemos que Cristo foi o Paracleto original. Não pensamos em Cristo como nosso advogado, mas deveríamos. Um advogado tinha referência especial a alguém que pleiteava em favor de outra pessoa. E essa é a imagem que achamos no Novo Testamento com respeito a Jesus. A maravilha é que Jesus é tanto nosso juiz como nosso advogado. Quando formos a julgamento diante de Deus Todo-Poderoso, Cristo estará sentado na cadeira de juiz e, quando entrarmos no tribunal, descobriremos que o juiz é também nosso advogado. Jesus Cristo é nosso advogado, nosso Paracleto que nos defenderá diante do Pai. Também precisamos de um defensor em meio a este mundo hostil. Essa é a razão por que, no meio de seu discurso sobre ódio, perseguição e aflição, Jesus prometeu enviar outro advogado. Ele prometeu o Espírito Santo, que será nosso advogado de família, atuando por nós como ajudador permanente. Ele nos encorajará, nos defenderá e nos fortalecerá em meio à batalha. A imagem de consolador não é a de alguém que vem para enxugar nossas lágrimas depois da batalha, e sim a de alguém que vem e nos dá forças e coragem para a batalha. Esse é exatamente o sentido em que a palavra consolador é mal compreendida em nossos dias. Jesus estava dizendo àqueles que enfrentariam adversidade e ódio que não ficassem desanimados, porque ele enviaria outro consolador para fortalecê-los em meio ao que enfrentariam. Santificador. Paulo escreveu que em Cristo somos mais do que vencedores. A palavra que ele usou foi hypernicomen, que, em latim, é supervincemos, supervencedores. Não podemos deixar de pensar em Nietzsche quando lemos isso. Ele queria vencedores. Bem, verdadeiros vencedores são aqueles desenvolvidos pelo Espírito Santo. Uma das principais maneiras pelas quais ele nos fortalece para enfrentarmos o mundo é a verdade. Depois, no discurso do cenáculo, Jesus disse: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João, capítulo 16, dos versículos 12 ao 15. Vemos novamente que o ministério do Espírito Santo é aplicar a obra de Cristo ao seu povo. E ele faz isto por santificar-nos,
por revelar-nos a verdade de Deus e por vir a nós em fortalecimento. O discurso de Jesus no cenáculo é uma porção extremamente importante do Novo Testamento. É a seção final do ensino de Jesus, de ensino que Jesus teve com seus discípulos na noite em que foi traído, na véspera de sua execução. Nestes 4 capítulos do Evangelho de João, recebemos mais informação sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo do que recebemos em todo o resto do Novo Testamento. Jesus estava preparando seus discípulos para sua partida iminente e ministrando-lhes em seu temor. Isto vos tenho dito, ainda estando convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo o dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, dos versículos 25 ao 27. Eles haviam sido fortalecidos e encorajados pela presença de Jesus, mas ele os deixaria. Mas não foram deixados a defender-se por si mesmos. O Espírito Santo estaria com eles para falar a verdade, encorajá-los e fazê-los serem fiéis em meio às dificuldades. Cristo cumpriu sua promessa no dia de Pentecostes, quando enviou o Espírito Santo ao seu povo, a Igreja. Portanto, quando a perseguição veio, a Igreja de Cristo floresceu. Seu povo tinha plena consciência do fortalecimento que Cristo lhes dera contra um mundo hostil. Agradeço. Até o próximo.